A expressão "tudo acaba em pizza" é um bordão famoso aqui no Brasil. Você já deve ter dito ou ouvido alguém falar, não é? A sensação de impunidade em diversas esferas acaba gerando esse sentimento de não vai dar em nada. Mas será que o Brasil de hoje está tolerando tanta pizza assim? Hoje eu recebo 2 convidados para debater esse assunto comigo. Estão aqui o historiador Eduardo Gonzaga e o mestre em ciências da religião Jonathan Goldinho. E já te convido também de novo, lembrando você que a gente está ao vivo nessa quarta-feira, mandar a sua opinião ou a sua pergunta por meio do nosso WhatsApp, 98402-9756. Tudo bom, queridos? Obrigada por terem vindo. Agradeço. Nós que agradecemos. Então, vamos começar falando sobre a origem dessa expressão, "tudo acaba em pizza"? Na verdade, no meio político, né, foi na época do Collor, né, 92, não é isso? Isso. Então, nós estamos conferindo antes para lembrar. Colando. Colando. Então, nada melhor que um Google sempre à mão, né? É verdade. Então, mas a expressão veio antes, né, na época, em 1960, com o Palmeiras, que tinha umas 9 pizzas lá e não deu em nada, né? Sim, o Palmeiras é italiano, né? Sim. A origem é Palestra Itália. Exato. E como bons italianos, eles Terminaram em pizza aquela reunião que eles fizeram ali, né? Mas é interessante destacar isso, é que a ideia de pizza como um indicador de impunidade ou alguma coisa do tipo, especialmente quando se trata de política, é uma experiência mais recente, ali desde 1992, no período do impeachment do Collor, especialmente com o escândalo do PC Farias. Então é dali para cá que surge essa expressão como um elemento de manifestação de uma indignação em relação à cultura política brasileira. Sim, porque antes, quando foi do Palmeiras, foi uma coisa boa, né? Tinha sido acabou em pizza para comemorar, para celebrar, não foi como a gente diz hoje, que vai acabar em pizza, que realmente acabar em pizza é muito gostoso, seria muito gostoso se fosse na forma como tinha sido antes, para celebrar, para comemorar. E no caso que a gente fala no Brasil, é mesmo essa sensação de impunidade, de que nada vai ser resolvido, que as coisas vão ser colocadas para debaixo do tapete, não é? Bom, como está o cenário político hoje? Vocês acham que mudou? Vocês acham que a gente pode começar a enxergar essa pizzaria de lá, não essa pizzaria daqui, mas essa pizzaria de lá, começar a diminuir aí os seus clientes? A partir do ponto de vista da esperança, sem dúvida, né? Mas uma esperança calcada, baseada no que está acontecendo na cultura política do brasileiro. Porque a mudança que é possível acontecer no Congresso, e quando a gente fala no Congresso, a gente está pegando a coisa principal, mas generalizando no meio político, vem da participação da gente, do povo comum, em compreender, em ir para a rua, em manifestar nas redes sociais. Isso realmente está acontecendo. Sim. Mas, assim, não querendo ser pessimista, mas sendo esperançoso, a gente está bem no início. Para mim, é muito embrionário ainda. Sim. A gente está começando, porque você vê que a resistência é grande do outro lado, né? É porque é uma coisa cultural muito forte. Sim, sim. E o que está em jogo é todo o sistema que rende para aquela turma que está lá há muitos anos. Exatamente. Né? É uma luta muito grande, muito forte, né? A gente vê que... Mas a gente vê como uma luz no fim do túnel, o que já aconteceu até agora, de ver pessoas presas que antes a gente não veria nunca, essas pessoas presas sendo punidas pelos crimes que cometeram, né? Exato. Não, me parece que há uma mudança da mentalidade, né? Muito do que a gente fala sobre corrupção, sobre a impunidade, tem a ver com uma percepção a partir da realidade. Qual é a percepção? Os políticos, em especial, cometem crimes e não são punidos. Ou os poderosos cometem crimes e não são punidos. À medida que nós conseguimos quebrar esse fluxo, e aqui cito nominalmente a Operação Lava Jato, que é um marcador importante nessa quebra da impunidade, as pessoas começam a criar mais esperança, para usar a expressão que o Eduardo usou, e aí fica um pouco mais fácil de lidar com esse tipo de demanda. Eu realmente acredito que a gente inaugurou, especialmente de 2013 para cá, um período novo na experiência política brasileira, que ainda está tendo eco. Eu não acredito que a gente tenha conseguido compreender efetivamente tudo que tem acontecido de lá para cá, especialmente com a explosão das redes sociais, e que agora todo mundo tem voz para poder se apresentar. Acho que inauguramos um novo momento e tenho a sensação que as pizzas
se não se acabaram ainda, pelo menos estão ficando mais queimadas. Verdade. Inclusive, antes da gente continuar o nosso papo, começou agora, há poucos minutos, a votação da reforma da Previdência. Estamos orando para que tudo aconteça, porque parece que o Brasil está parado esperando isso acontecer. Enquanto não acontecer, o Brasil não vai começar a deslanchar. E a gente acredita também que quando ela for votada, muitas coisas vão acontecer, muitas coisas boas, porque é necessário, a gente sabe que realmente é fundamental para esse período a gente começar essa mudança que vai ser lenta, que a gente tem problemas seríssimos, emblemáticos e muito antigos. A gente sabe que não vai ser de uma hora para outra que vai acabar, né? A impressão que se tem é que o governo tem a ver somente com a economia, porque o foco está na reforma, óbvio, né? Mas realmente a economia é o eixo, né? É o eixo na Bíblia, é o eixo na história, é o eixo de todos os governos e é do governo brasileiro, sem dúvida. Afinal de contas, não chama economia à toa, né? É o governo da casa, colocar ordem na casa. Na casa, Então, agora, só uma curiosidade, eu estava saindo de casa, recebi uma mensagem, era o Magno Malta, nosso querido Magno Malta, falando, eu não vi quem foi, ele não falou, pelo menos eu não vi, estou falando aqui como break news, né? Ele falando, não fake, mas break. Que é melhor. Como é o Magno Malta, eu não acredito que é fake. E ele estava falando que um senador pediu uma CPI para o Sérgio Moro, por causa das fakes que estão acontecendo. Eu falei, realmente incrível, né, gente? é um contra-ataque. Não é? E sabe, não vai parar nunca. Não vai parar nunca. Essa guerra nunca vai parar, nunca vai acabar. Você que está nos ouvindo aí, né? Não perca as esperanças quando você vê o lado de lá tentando se manter vivo, tentando voltar ao poder, é normal. É o papel deles, né? A gente sabe também, que é uma guerra espiritual muito grande. A gente tem conhecimento do mundo espiritual, então nós que temos essa arma que é a oração, temos um aliado muito grande, né? Que é o nosso Deus, e a gente tem que orar mesmo, porque a gente também, muitas vezes, as pessoas que são cristãs, que conhecem a palavra de Deus, mesmo elas, às vezes, se enganam. E a gente não está querendo dizer que as pessoas que estão lá hoje, o Bolsonaro, toda a equipe, são pessoas perfeitas, são salvadores da pátria, não. São homens, são sujeitos a falhas também. Mas a gente vê uma diferença muito grande, de uma seriedade, de procurar olhar o bem do país, né? E essa Operação Lava Jato, que a gente se orgulha dela, né? Sim, na verdade. Até o mundo já condecorou e reconhece, condecorou Sérgio Moro em relação a isso, né? Você disse uma coisa, se me permite fazer um acréscimo, você disse uma coisa que me parece importantíssima em relação à posição do cristão. É realmente importante que a gente tenha essa sensibilidade de que, primeiro, né, a nossa luta não é contra carne nem sangue. Então, nós precisamos efetivamente compreender que nós também temos, como cristãos, ativos na nossa cidadania, uma dimensão espiritual de oração, de dedicação, de comprometimento com a palavra de Deus e coisas do tipo. E fugir, obviamente, dos extremos que acabam atrapalhando todo tipo de discussão e de debate. Sim. Então, nós que somos esclarecidos pela palavra de Deus, precisamos iluminar as discussões pela palavra de Deus. Exatamente. E aí também parece que é um ponto importante que nós precisamos experimentar. Com certeza. Eu acho ótima lembrança, né, de você dizer isso, porque muitas vezes as pessoas entram em discussões mesmo, discussões que não vão levar a nada, vão perder. Eu perdi uma amiga cristã, que ela preferiu, não foi nem, já tinha passado a eleição, já tinha acabado tudo. Aí quando foi aquela polêmica em relação à ministra Damares, de azul, de rosa, ela estava se posicionando nas redes sociais de uma forma perigosa, que não tinha a ver com ela, que não tinha a ver com o que ela cria. E eu fui, como muito amiga dela, dar um toque nela: amiga, cuidado como você está. Simplesmente isso. Ela falou assim: amiga, não dá mais para a gente ser amigo desse jeito. Quer dizer, é algo que é muito sério, né? Trabalha na mente da pessoa, no emocional da pessoa, e aí é um engano muito grande. A gente não vai discutir com ela, infelizmente, foi uma escolha dela, né? Na verdade, a gente estava falando disso aqui um pouquinho antes, né? Antigamente, nos Estados Unidos, a pessoa queria que se casasse, não é isso? Saiu uma pesquisa agora nos Estados Unidos, não me lembro o nome do instituto. Depois você deixa eu terminar. Só para dizer o dado. Jornalista, negócio de dar o dado. Saiu uma pesquisa dizendo que na década de 80, o grande problema, a grande discussão, o pai ficava triste porque o filho ou a filha queria se casar com alguém de uma religião distinta. Hoje em dia já não é mais assim. Hoje a tristeza é quando o filho ou a filha querem se casar com alguém de um partido político distinto. Então a política também foi tomada de uma maneira muito inflamada. Sim. E aí
Exato. E lá, À né, a vontade. questão dos democratas e republicanos é muito sério. Mas exatamente, Márcia. Essa polarização que está muito forte, principalmente pós Bush e Obama, e agora com Trump nem se fala. Nem se fala. Aconteceu rapidamente no Brasil. Eu também tenho uma parente muito querida, e ela é de esquerda, e ela sabe que eu sou de direita, então houve esses momentos difíceis, mas eu, como um pastor, um mais velho, procurei conduzir no caminho melhor. Não acertei todas as vezes, é claro, mas depois que passou tudo, ela estava torcendo e tem torcido para o governo dar errado, porque foi Bolsonaro que ganhou. Eu falei com essa pessoa assim, deixa eu falar uma coisa, querido. Quando o Lula ganhou, eu não votei nos 4, eu não votei, mas eu orei e torci para dar certo os 4 governos, inclusive antes do impeachment. Ela é mesmo. Eu falei, aí acabou a briga entre nós, está maior xodó agora. Que bom. Eu falei, então eu não posso torcer para alguém dar errado, porque não foi o que eu prefiro, pelas minhas escolhas. É um tiro no pé, né, gente? Tiro no pé. Então, mas isso é uma realidade, como a gente estava falando, né? Hoje no Brasil, alcançou muito rápido essa questão republicana e democrata, porque lá só tem 2 partidos. Sim. Aqui é uma pluralidade de partidos, mas esquerda e direita já tomou posse da mentalidade brasileira. E isso é muito importante, vamos dizer assim, nesse momento em que o brasileiro, nós estamos igual na Idade Média, né? Colocando a cara fora dos muros dos castelos medievais, e a gente não assumir a nossa postura política, nossos jovens e o povo que está se interessando, entrar no radicalismo. Sim. Porque entre os políticos isso não vai deixar de existir. Não, eu fui um dos que falei, puxa, o Bolsonaro precisa de sair da campanha, já está governando, né? É verdade. Porque era uma fã A gente tem um do senso momento. crítico, a gente não é cego, né? E é interessante porque a questão partidária, o partido que você escolhe, ele reflete os seus pensamentos, os seus valores, os seus princípios. Então, por exemplo, vamos citar a questão do meu irmão me ligando. Olha, meu irmão, filho, eu estou ao vivo na televisão. Alguém aqui atenda meu irmão, diga para ele que eu não posso atender o telefone agora. Vou falar com ele aqui. Meu filho, eu estou ao vivo na televisão. Aí, tá vendo, gente? É uma coisa. Obrigada. Bom, olha só. Lá nos Estados Unidos, os republicanos e os democratas, né? A gente sabe os valores que cada partido preza, visa, defende. Valores históricos, né? Valores históricos. E hoje em dia, no mundo atual, você realmente tem que escolher quais são os seus valores. Então, a questão do casamento não deixa de ter razão, porque é muito difícil alguém muito democrata se dar bem com um muito republicano, né? Por causa dessa polarização, são muito extremos. E isso é um sintoma do nosso tempo. Se a gente observar, por exemplo, o começo desse século, especialmente de 79 para cá, com a Revolução Iraniana para frente, passando por alguns episódios, mas especialmente até o 11 de setembro, tudo bem, a gente pode ir até 2005, com aquele atentado em Londres, a grande discussão era que o problema do século XXI seria o fanatismo religioso. Essa era a discussão. Menos de 20 anos depois, menos de 20 anos de século, a conclusão já é outra, que na verdade o grande problema no sentido de a grande questão do momento não é mais o fanatismo religioso, Sim. é o fanatismo político, essa inflamação das nossas posições políticas que, evidentemente, se levadas com mais seriedade do que o devido, podem acabar num extremo infeliz para todo mundo. Então, daí a necessidade de manter a temperança, observar com critério Sim. e não pensar política como uma espécie de religião que acontece muitas vezes. Verdade. A política o que é a política para nós? A política é a gestão dos desejos em conflito. Nós precisamos de fazer política para conviver junto. E é isso, sem colocar o coração nessa coisa. Senão, é um caminho sem volta. É sem verdade. fim. Politicamente, nós nunca vamos pensar iguais no mundo inteiro, né? A esquerda hoje tem uma força cultural e intelectual que não se pensava que teria. Vamos dizer no Brasil, que foi construída mesmo na era PT, né? Mais do que nunca. Mas 2 coisas que me chamam a atenção. Eu sempre falo sobre isso. Primeiro, é que o Lula, quando chegou ao poder no primeiro mandato, quem era o vice dele, Zé de Alencar, nosso mineiro, né? Ele era tudo que ele representava tudo que o Lula combatia desde 79, desde a criação do PT. O big industrial e tal. Mas foi preciso casá-los, os dois, para conseguir chegar ao poder. Na expectativa, eu lembro do Lula, Paz e Amor, naquela época, na expectativa de se construir um Brasil melhor.
Então, agora, aí, no meio disso aí, nós vamos ver a Primavera Árabe, 7, 8 anos atrás, também pensavam, não, mas agora a rede social, ninguém segura a rede social. E, no entanto, não foi bem assim. Alguns frutos tivemos, mas não se consolidou a expectativa que o mundo inteiro estava colocando na Primavera Árabe, especialmente no Egito, né? Verdade. Mas não só lá, mas com o Bashar al-Assad na Síria também. Mas com Gaddafi também, que caiu, né? Mas isso mudou a forma da gente pensar. Eu gostei que você estava falando, Jonathan, porque, na verdade, a expectativa que se tinha que o grande problema seria a parte religiosa, principalmente os árabes, né? Não é o grande problema cultural do cotidiano nosso, Sim. nos Estados Unidos nem aqui. Aprendeu-se a ter mais respeito em relação à religião. Exatamente. E perdeu-se, muitas vezes, política. o da política. E a segunda coisa, Márcio, sobre isso também eu queria falar, enquanto estou lembrando que o papo vai... Exatamente. É que a grande vantagem do governo Trump hoje, que já está sendo cogitado para conseguir ganhar o segundo turno, é que ele tem cumprido... Reeleição. É que ele tem cumprido as promessas de campanha. Sim. É a mesma coisa do Bolsonaro. É verdade. O grande trunfo do bolsonarismo no Brasil hoje é que a luta do governo, não do governo, das três partes do governo, né? O executivo é cumprir o que se prometeu. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.